O passeio dos bardos ao baldeador *******, o passeio dos bardos ao baldeador. O passeio dos bardos ao baldeador. Por Floriano Alves da Costa. Decoração da página. Rio de Janeiro, TYP. De Silva Lima, Rua de S. José N8. 1848 ao seu preceptor o ILLM. Sr. João da Costa Freitas, como tributo de gratidão ODC Floriano Alves da Costa. Folgam no campo os naturas prazeres, e a rústica alegria apraz aos deuses. Castilho Primavera. O passeio dos bardos ao baldeador. Que se desse um passeio além das plagas de esta bela cidade do Janeiro, entre si dois amigos decidiram, dando de esta arte distração mais ampla às tão comuns fadigas do trabalho. Foi então escolhido o ameno sítio ou que de baldeador lhe dão o nome, e já de antemão fruindo mil prazeres, descreviam na mente os dois amigos, os tantos regozijos que se gozam no belo apreciar do belo campo, já contemplando a basta natureza, já gostando real simplicidade, que difícil se encontra, ou não existe em esta nossa cidade populosa. Concebido o passeio, concordaram que no dia seguinte se embarcassem em direção ao Porto do Coqueiro, de onde então a pé seguir deviam até o sítio ou por elas destinado, onde, diante só da natureza, que em esta nossa terra tanto sobra, resfolegar pudessem os enlevos que oferece o risonho panorama das montanhas, dos basques, dos outeiros, onde tanta poesia se reúne, onde a alma do bardo se extasia, no doce meditar que o arrebata. Gasto o dia anterior a esse dia em que tanto pensavam estes jovens, ao ponto destinado foram ambos a fim de a elas se juntarem mais dois amigos, dois que tomaram parte no belo distrair deste passeio, que tão grato prazer anunciava, em um folgar tão ridente. Se achavam em breve reunidos todos quatro, quando em meio era o dia do seu giro, almo prazer em todos respirava, deu-se a voz da partida, e os se embarcam. Em sujo batel da roça, de cargas todo tomado, entraram os quatro amigos qual em pensar mais ousado, cada um já assentado contemplava o borborinho que se fazia sentir no tão pequeno barquinho. De 24 pessoas já ele tomado estava, mulheres, homens e cargas tudo mal se acomodava, entretanto, a tudo dava maior graça, mais acção, os ditos que proferia do tal barquinho o patrão. Este, assentado na popa, tomando do leme conta, para seguir a viagem bem galhardo já se apronta, a proa do barco aponta para o sítio ou desejado, soltam-se as velas e vê-se já o ferro levantando. O vento a favor que então se agitava, no barco empregava toda a atividade, que em breve a cidade nos fez tão distante, que olhar penetrante não mais descobria. Na vasta baía então nos achamos, e à vista espraiamos em seus arredores, os belos verdores das ilhas formosas, serras alterosas fomos contemplando. Fomos desfrutando todo o panorama, que assaz se derrama em esta bela terra, aonde se encerra tanta poesia, de noite e de dia, em todo o lugar. Em estes belos contemplar todos engolfados iam, que nem ao menos sentiam do sol os ardentes raios. Tal era o contentamento que a todos dominava, em tudo graça se achava, tudo era riso e ventura.
esquisitos pensamentos pelo patrão emitidos, feriam mais os sentidos da bela reunião. Pois ninguém mais desejava do que nós, se divertir, em todos, doce sorrir inefável se mostrava. Entanto o activo vento mais e mais se redobrava, o barco quase voava impelido pela força, até que tanto foi crescendo e a tal ponto se elevou, que em breve se rebentou uma das duas escutas. Aos gritos de ferravela a risada foi geral, fazendo-se mais cabal o nosso divertimento. E em teus brincos nos engolfando, fomos passando toda a baía. Em todos, prazer se manifestava, em todos reinava o contentamento, e em complemento a doce alegria de todos se via no rosto expressar. De tantos enlevos foi o só motor, o baldeador já tão desejado. E tudo já tendo bem analisado, conforme o ensejo nos foi permitindo, de terra uma voz se deu, e nós todos do barco da roça nos fomos saindo. Então avistamos, mesmo à nossa frente, um alto coqueiro já envelhecido, o qual nome deu ao porto, que achamos de curta extensão, mas apetecido. Pequenas casinhas, em número breve, de tosco trabalho, sem ordem alguma, postadas em fila ao longo da praia. Do coqueiro o porto este é, em suma. E já em terra todos, espraiamos a vista ao derredor do porto ameno, tudo em ele animava, e assaz se via a natureza em tudo derramada em este sítio ou tão belo e pitoresco. Aqui, de uma janela se mostrava como que a medo a pudica donzela, ali, o ancião curvado de Enos desfrutava do porto à vista bela, estes, debaixo dos tamarinheiros, que em frente às casas ficam, junto à praia, abrigados do sol, se distraiam seus novos viajores que saltavam. Oh! Como é belo o habitar bem longe, das cidades grandiosas. Ali, a natureza em toda a parte, nos homens e animais, na flor, nas ervas, nas casas, nos costumes dos seus povos, aqui o luxo e o estridor dos carros desses grandes do mundo, e o labirinto. Tudo é confusão, tudo é buliço. Oh! Como é belo o habitar bem longe das cidades grandiosas. Desfruta-se do campo mas prazeres, no campo o homem em tudo se extasia. E arre nós tendo pago ao patrão, e as nossas malas tendo na mão, doce expansão demos à vista, pois que no porto nada contrista. A estrada fomos depois tomando, que em frente estava se nos mostrando, fomos caminhando. Por todo o passeio tudo era alegria, tudo era recreio. E a casa avistamos, enfim, que pós-cabo a viagem comprida, em ela, a simplicidade esculpida nós achamos, no aspecto singelo. Isolada em um campo, onde finda mui custosa ladeira, escarpada, sem eibrigos ao vento, assentada nós a vimos, e pois a saudamos. Oh! Então a alegria se fez dignamente expressar em nós todos, o contento se via nos modos, nas ações, nas palavras, nos rostos. Já da casa as pessoas se apinham, e contentes nos vêm receber, seus olhares expressam prazer, tudo é natureza e bom grado. A cancela transpusemos e na casa nos achamos, declinava o sol então, e à mesa nos sentamos, pois da fome já em nós o efeito era sentido, bem depressa devoramos o que então nos foi servido.
E tudo acabado deixamos a mesa, fomos logo ver do sítio a beleza. Na casa, pois, frequência limitada nós tivemos, porque somente o bosque, o caminho, de matos abastado, assim nos atraiam por um modo bem custoso de assaz o expressarmos, arre, sob uma árvore frondosa, qual é a do Brasil bela mangueira, à sombra desfructávamos contentes a mais doce emoção de elmas favores, quais os que a natureza há concedido a este nosso pez de primavera. O regato que foge mansamente, em seu curso contínuo, murmurando, que a posse as areias e as pedrinhas leva, no deslizar do seu caminho, o meigo sabiá, terno ao ouvido quando a sua canção gorjeia alegre, o alvinegro coleiro, cujo nome, amplamente lhe expressa a aparência, o serrador, passarinho, que em um galho sempre pulando, arremedar parece da serra o exercício na madeira, o veloz beija-flor, esvoaçando, e no ar se retendo, pra de este arte melhor fruir da flor o doce sútico, a leve mariquita. A borboleta, de lindíssimas cores matizada, que nos deleita a vista, e em nós desperta o poder vasto do árbitro do mundo. Tudo isto para nós era um portento, tudo em nós era grande. E este espetáculo bem longe de encontrarmos nas cidades, nós juntos contemplamos, enlevados, bebendo a longos tregos gozos tantos, quantos podem fruir peitos amigos, que unidos desde a infância, se engolfavam agora meditando em estas obras tão grandes, tão sublimes, da natura, dois peitos, que da idade dos eras saíram, para entrar na dos pensas, sempre juntos, e sempre alegres, dando mais um culto à amizade, a cujo trono de Perse elas mesmos se elevarão, quando dos énos no verdor brincavam, quando suas ideias semelhantes pouco longe avançavam dos limites prescriptos a idades tão nascentes, era pequena árvore plantada, por mão à experiência pouco afeita, para depois seus ramos alongando, chegar ao crescimento precisado e oferecer o sazonado fruto. Essa árvore crescida é já bastante, e o fruto seu goza mutuamente. Assim meditando, do dia primeiro passamos o resto, e quão lisonjeiro nos foi tal deleite, o ar respirando do bosque, tão puro. Até que escuro tornando-se o dia, não mais se podia do baldeador o sítio os notar. E então para casa nos fomos muito prestes todos reunir, e conversando, tivemos várias coisas com que distrair. Referimos, portanto, o que achamos, e o que vimos de mais agradável, para nós tudo era sublime, tudo era bem admirável. E parte da noite assim nós passando, depois afindamos o solo jogando, pois fora da corte de noite, o passar é mau, não havendo um belo luar. E foi justamente o que aconteceu, o jogo, portanto, logo apareceu. Alta era a noite quando repousamos os já bastante fatigados membros, e ainda assim achávamos bem curto o espaço que tivemos em esse dia para ver tudo, tudo apreciando, pois a noite tomou-nos pressurosa na nossa digressão tão animada, tão cheia de elevados pensamentos. O dia desejávamos que em breve nos viesse fazer deixar os leitos, e a estes desejos, que do peito eram, fazíamos juntar os promenores dos passeios que, ao nascer de alva, havíamos de dar, pois que nós ambos ideias possuindo assaz ardentes, parecia-nos pouco tudo quanto a nossa vista se nos amostrasse. Mas
que em face de desejos tantos tivemos de ceder bem humilhados, não mais cuidando da manhã seguinte nos passeios que havíamos pensado. Ó, que a noite tornou-se bem espessa. O trovão foi ouvido. E após momentos manifestou-se a chuva em abundância. Tudo foi instantâneo, incontinente a tristeza se fez igual em todos, grande parte cabendo aos jovens bardos que infructífero viam o passeio. A chuva foi anúncio de má nova, a chuva destruiu quantos projetos se tinham feito do passeio ao campo. E ambos de tristura possuídos, a nada atingiam mais, senão ó como na roça passariam invernados. Todos, N estes e N outros pensamentos pouco e pouco nos fomos entregando ao mole sono, a que enfim cedemos da chuva ouvindo-o sussurrar monótono. O repousar foi breve, que avançada já era a noite, quando adormecemos. Do dia apenas se mostraram raios pelas frestas da casa, despertamos, para depressa o leito abandonarmos, para nos embrenhar no espesso bosque, pois que por cúmulo de felicidade o dia se tornara tão brilhante, como se não houvesse antes chovido. Bendissemos o céu, do céu em face, admirados de prodígios tantos, tomando por favor de alta valia esta mudança, assaz inesperada. Só de Deus a vontade omnipotente tornar-nos fez alegres, quando antes em triste meditar éramos todos. Procuramos então do rio as graças para aos nossos passeios dar começo, dele, à margem sentados, nossas vistas tão ávidas de encantos, espraiamos pelos contornos todos. Quão sublime se nos mostrou então a natureza! A par da solidão tão agradável, qual a do campo ao despontar da aurora, gozávamos prazeres emanentes tudo gostando e tudo admirando. Ó, como é belo o habitar bem longe das cidades populosas! Como é doce ao nascer da manhã clara ouvir o meigo canto dos volatés tão lindos, tão gentes, da nossa terra. E estes, o seu gorjeio modulavam como o himno cadente oferecido ao no céu e na terra omnipotente, ao Deus Senhor da vasta natureza. Assim elas saudavam bem contentes o despontar do dia majestoso que, como nós, talvez não esperassem. Saudavam do Senhor a só grandeza no ledo gorjear tão inocente. O verde bosque, a relva aruciada, o cântico das aves, tão saudoso, o ar tão puro da manhã serena, do adusto sol ainda recatada, as árvores frondosas, verdejantes, enfim, a natureza admiramos N estes e N outros quadros bem tocantes. Ó, que o sábio pincel na mão do homem, ainda tocando do sublime a meta, jamais pode imitar grandeza tanta. Uma empresa tamanha não lhe é dada, feitura destes quadros, Deus somente em sua onisciência fazer pode. E assim meditando na vasta natura, as nossas ideias pareciam ser uma só factura. Amamos do campo a magna beleza, amamos dos basques a tanta soidão, tanta singeleza. Enlevados gozamos assim a mais terna, a mais doce emoção, engolfados em ideias que, juntas, pareciam de um só coração. Pareciam de um só coração os enlevos de almas tão dadas, e as nossas ações se formavam no pensar mais profundo escudadas. Tais eram as deliciais que tornavam nossas almas assaz extasiadas, e sempre assim, jamais tempo perdemos, tudo quisemos ver,
e tudo vimos. Longas estradas, de abastado mato orladas na extensão indefinida, cortadas de outras tantas, que conduzem os viandantes a diversos pontos, ora direitas, ora tortuosas, alteadas aqui, ali suaves, irregulares todas, e de rios às vezes atalhadas, estas estradas tão solitárias sempre, e só deixando ouvir a intercalada melodia dos tantos plumivários passarinhos, de estas estradas percorremos parte, e apenas encontrávamos de espaço cavalgaduras guiadas por seus donos, que desciam ao porto, conduzindo os cereais, produtos recolhidos, das lavouras além desses lugares. E os poucos passageiros que encontrávamos, mostravam um caráter bem civil, bem corteses nos saudavam. Às vezes alguma coisa, só por curiosidade, inquiríamos, e sempre respondiam com bondade, perguntando ora o destino de tão diversas estradas, ora as distâncias, o fim, e as respostas eram dadas. Eis enfim já descrito quase tudo quanto fizemos, quanto de agradável achamos no baldeador, no do espaço, em que tantos prazeres desfrutamos no belo apreciar dos belos campos, porém ainda é forçoso que se digam duas palavras mais, para concluir-se o trabalho espontâneo a que propus-me. À esquerda da estrada e pouco antes da casa, onde passamos estes dias, e aonde recebemos os mais puros gasalhado e franqueza permitidos, esguardamos muito simples fontezinha abandonada há real tempo a tudo. Ao passarmos por ela, contemplamos como triste e sozinha dimanava, e apreciamos em ela a natureza, quão pródiga em seus bens oferecia em aquele a sua obra, tão propícia, o doce refrigério ao viandante, libando a cristalina e pura lifa, mas, faltava-lhe o meio que fizesse chegar a tanto a sua utilidade, pois que em breve bacia pedregosa a lifa de cristal se concentrando, desliza-se depois, a par seguindo por junto do caminho, ao morro junto. Intentamos, portanto, para ela dos tantos cuidados nossos, uma cota dedicar, e o fizemos prontamente, e, tanto quanto coube em nossas forças, empregamos, e após edificou-se pequeno chafariz que foi por ambos erigido em memória do passeio que fomos dar a tão jucundo sítio. Nenhum marito existe em esta obra, que é trabalho imperfeito, e não permite a duração dos séculos, desejada, porém em ela quisemos tão somente chamar a atenção do viandante a contemplar o monumentozinho em que, nos divertindo, oferecemos a ela serviço àqueles que o quisessem. Este nosso trabalho foi saudado por juízos sensatos, em que viam distração tão somente de dois jovens, porém, a par das boas intenções, vinha também o dínio ou malfazejo, que nada podendo ver de utilidade, de tudo destruir se regozija, e o nosso chafarizinho, tão humilde, sofreu a destruição que almas mesquinhas, por doce galardão, lhe oferecerão. Toda a sua beleza reduziu-se ao primitivo estado, e a pobre fonte desliza agora humilde, como de antes, por junto do caminho, ao morro junto. E agora nem mais existe um signal, que indique a quem passe um trabalho tal. Que a pobre, coitada, sofreu, como tudo, do dínio ou do mal o mesquinho estudo. Embora quisesse seu garbo ostentar, por força lhe havia o mal atacar, pois este contagio em tudo se vê, remédio não há, também, para que Sublimes colossos,
obras grandiosas, nada pois resiste às fúrias danosas. E a pobre, coitada, sofreu, como tudo, do dino ou do mal o mesquinho estudo. Agora, nem mais existe um signal, que indique a quem passe um trabalho tal. E 2 dias passamos, bem contentes, em estas e em outras distrações tão ternas, que a pena e a ideia nos escapam, 2 dias, que talvez bem tarde, ou nunca, teremos de gozar, como esses dias, em que tanta amizade se reúna, casadas no pensar dos jovens bardos. Tantas recordações, enlevos tantos, assais nos preocupam ainda, e damos largas ao pensamento, cogitando uma por uma as tinas de que fomos tão gretas testemunhas, e uma por uma tão íntimas ideias vêm, dos bardos, poisar junto das belas reflexões. Ó, salve dias felizes tão formosos! Salve, ó baldeador, a nós tão caro! Tua imagem jamais será riscada das nossas recordações, assais sinceras. E quando era a tarde já adiantada, e já nossas malas estando preparadas, então terno adeus dissemos, saudosos, do baldeador ao sítio os formosos, a toda a família com quem nos achamos, nossa gratidão assais penhoramos, pois ampla franqueza nos foi ofertada, desde que no sítio fizemos entrada. Tomando enfim a estrada, a pé seguimos, contristados bastante das lembranças, despertadas em nós a cada instante que o baldeador nos recordava, e assim andando sempre, era já noite quando na Rovennicteroi entramos, onde embarcados o mar passamos, e assim chegamos à vasta corte. E de ela já em terra, pressurosos, buscamos nossos lores, já pensando que um dia depois entrar devíamos nas tão comuns fadigas do trabalho. Foi assim o passeio terminado que será para nós sempre lembrado. Fim 1 Lourenço Maximiano Pessegueiro e o autor. 2 Dionísio Dutra Correia e Evaristo Augusto da Silva. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book O Passeio dos Bardos ao Baldeador asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d.
The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to a project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If an individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license.
1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below.
1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees Expend Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity,
you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible
by the way the array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.